Está começando o primeiro episódio para valer aqui do podcast Só Jesus na Causa, um podcast para você que é ser humano. Se você é ser humano, você tá tão perdido em você mesmo que nada nem ninguém pode te ajudar, nem você mesmo, nem sua família, nem sua sociedade, nem anjo nenhum no céu, nem santo nenhum que já morreu. Ninguém pode te ajudar, exceto Jesus Cristo. Na sua causa perdida, Ele é a única solução. E é por isso que o podcast tem esse nome, Só Jesus na Causa, porque a gente vai trazer aqui só sobre Cristo, só cristologia para vocês, só entre aspas gigantes, porque é um assunto infinito, inesgotável, só no sentido de a gente não trazer nenhum outro assunto além desse. Então, se você ama Jesus, se você quer ouvir mais sobre Jesus, pensar mais sobre Ele, este é o lugar certo para você aqui no Só Jesus na Causa, o podcast do Instituto de Linguagem Bíblica. Não se esqueçam de dar uma visitada lá no YouTube, se você está ouvindo aqui pelo Spotify, se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e deixar seus comentários também. Esse episódio vai ser o primeiro de uma série chamada Jesus no século II. Então nós vamos começar um pouquinho com teologia histórica, um pouquinho aí com os pais da igreja, os pais apostólicos. A gente vai lidar um pouco aí com até mesmo Justino Mártir, Tertuliano, Irineu de Lyon e todos esses pais da igreja do século II. O que eles falaram sobre Jesus? Vamos aprender um pouco com as vozes do passado, que com certeza tem muito a nos ensinar e muito a confirmar a ortodoxia cristológica, bíblica, cristã. Tudo bem? Então, pessoal, nesse primeiro episódio eu vou entrar normalmente os pais apostólicos. Nós começamos com Inácio de Antioquia. Inácio vai ficar um pouco para daqui a algumas semanas. A gente vai começar com um texto talvez anterior, um texto chamado Ascensão de Isaías, ok? Então, neste episódio, fique até o final, nós vamos meditar, refletir e eu vou ler para vocês com uma leitura comentada este texto chamado Ascensão de Isaías. Bom, William, por que você vai começar com esse texto? Basicamente, pessoal, esse texto, ele é quase uma concha de retalhos, por assim dizer. Ele vai juntar 2 ou 3 textos, dependendo do especialista aqui na Ascensão de Isaías, vai dividir o texto em 2 ou 3 autores e editores diferentes, ok? Então, o texto em si, ele tem ali os seus 11 capítulos, né? A primeira parte chama-se o Martírio de Isaías, que vai do capítulo 1 ao 5, e a segunda parte então, vai do capítulo 6 ao 11, que é a Ascensão de Isaías. Sobre o que é esse livro? Esse livro ele imagina uma viagem do profeta Isaías, lá do século 8 a.C., um dos profetas maiores aí, ele viaja através dos 7 céus, tudo bem? Então, na imaginação judaica da época, você tem aí os 7 céus, como o 7 como número de plenitude, mas imaginativamente existia aí 7 camadas do céu, na última está o próprio Deus, né? E a descida de Cristo através dos reinos, através desses 7 céus, ok? Que são os reinos divinos, por assim dizer, na forma de um anjo, e até mesmo narrando o final e a morte do profeta Isaías, pelas mãos do filho perverso do rei Ezequias, que é Manassés, ok? Então essa enigmática obra se divide nessas 2 partes principais, Martírio de Isaías 1 ao 5 e Visão de Isaías do capítulo 6 ao 11, tudo bem? Então o que nós temos? Essa primeira parte do capítulo 1 ao 5 foi escrita por um judeu, provavelmente foi escrita originalmente em hebraico, tá bom? Então ela é datada assim mais tardiamente, século I depois de Cristo, então na época de Jesus dos Apóstolos. Ela tem uma tradição antiga, porque nessa tradição está a tradição, por assim dizer, para ser tautológico, né, de Isaías como profeta ter sido cerrado ao meio. Então o martírio ou a morte de Isaías foi através do seu cerramento ao meio. Isso perpassa, por exemplo, em Hebreus capítulo 11, onde vai falar que alguns do Antigo Testamento foram cerrados ao meio, né? Então é possível que o autor de Hebreus ou conhecesse o texto da visão de Isaías, né? Ou ele, que é o martírio de Isaías, ou ele conhecia a tradição por trás desse texto. O fato é que nós podemos datar com muita confiança o capítulo 1 ao 5 do século I. O capítulo 6 ao 11, ele tem uma mão cristã, porque ele vai falar sobre Jesus, vai falar bastante sobre o Espírito, e no final, um editor final, ele compilou essas 2 partes,
acrescentou muitos versículos, né? E acabou juntando, e alguns vão dizer que até são 3 livros juntados em um só, nesses 11 curtos capítulos aí. Tudo bem? Então a gente não tem aí o texto grego por inteiro, né? Ele já existiu em texto grego. A gente tem apenas um único texto grego existente, que é um papiro, provavelmente do século 5 ou 6, né? Obviamente depois de Cristo, que tem apenas o capítulo 2 até o capítulo 4. Capítulo 2, verso 4 até o capítulo 4, verso 4, com muitas lacunas nele, né? Nós temos um códice, né? Um papiro latino, ou seja, escrito em latim, que preserva o capítulo 2 ao capítulo 3 e também o capítulo 7, pelo menos em algumas partes, né? E alguns fragmentos menores escritos em copta. Felizmente, nós temos aí o texto na íntegra, ele sobrevive na língua etíope clássica. Então, vocês queiram perdoar essa lacuna na minha educação, eu sei grego, mas não sei etíope, vou depender de uma tradução aqui, tudo bem? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ler para vocês, perdão, todo esse capítulo 6 ao 11, não é muito longo, como alguns livros da Bíblia, tem capítulos bem longos, ele é mais curtinho, mas vai exigir de você aí uma atenção maior na leitura. Então eu vou ler comentando, vou mostrar. A edição que eu estou traduzindo aqui, ela tem lacunas, né? Existem outras traduções que vão já colocar textos posteriores preenchendo essas lacunas, e eu vou indicando para vocês essas lacunas, o que foi omitido ou não, tá bom? E nós vamos pensar então sobre Jesus nesses capítulos 6 ao 11 do livro A Ascensão de Isaías. Lembra que lá em Isaías 6, no livro canônico, você tem Isaías vendo ali o Senhor no alto sublime trono, os serafins ali ao redor dele, cantando Santo, 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 né? Então, essa visão de Isaías, ela deu muita margem para recepção na literatura judaica. Então, é claro que eles vão especular que Isaías não apenas viu esses serafins, mas que ele foi levado através aí dos 7 céus, ok? Então, vamos exercitar nossa imaginação aí, ignorem essa parte de 7 céus e de toda a especulação e vamos concentrar nos pontos teológicos importantes dessa obra, tá bom? Então, se você precisar assistir mais de uma vez ou ouvir mais de uma vez aí no Spotify essa leitura, é bom porque raramente você vai ler um texto como esse. Se você não é meu aluno na pós-graduação de Antigo Testamento ou de Novo, lá no Jonathan Edwards, você provavelmente não vai gastar muito tempo aqui lendo um livro desse, não é? Então, se você pegar, por exemplo, um conjunto de obras pseudepígrafa, ou seja, obras do Antigo Testamento que não entram no cânon, mas que trazem nomes de personagens bíblicos, como, por exemplo, 1 e 2 Enoque, ou Baruque, que era o escrivão de Jeremias, ou Apocalipse de Adão e Eva. Você tem aí pseudopígrafos, pseudo de falso, epígrafo de escrita, né? E se você pegar um volume então de pseudepígrafos, vai estar lá a Martírio de Isaías, apenas o capítulo 1 ao 5, porque é o que tange ao texto judaico, né? Mas a gente vai ver o capítulo 6 ao 11, que é a mão cristã, então, que vai traduzir então uma tradição muito antiga dessa cristologia, ou proto-cristologia aqui, do século 1 e 2. Tá bom? É por isso que a gente vai começar com esse texto, por causa da antiguidade da tradução que os seus manuscritos encerram aqui. Tá bom? Então vamos lá. Ascensão de Isaías, capítulo 6, diz assim: Visão de Isaías, filho de Amós, no 20º ano do reinado de Ezequias, rei de Judá. E Isaías, filho de Amós, veio com Josabe, seu filho, da Galileia para Jerusalém, encontrar-se com o rei Ezequias. O rei repousava em seu leito e ofereceram um trono ao profeta. Então, olha só, o rei oferece um trono para o profeta sentar, uma honraria, né? Mas Isaías recusou sentar-se nesse trono. E durante o diálogo, estou aqui no versículo 3, entre Isaías e Ezequias, sobre a fé e a justiça, né? Dois temas que estavam conversando. Então, fé e justiça, já tem uma mão cristã aqui, né? Nessa edição aqui. Todos os chefes de Israel e os eunucos e os conselheiros do rei estavam sentados. Aqui na minha edição você tem uma lacuna do verso 4 até o verso 14, ok? Então, essa lacuna, quando ela é preenchida com alguns manuscritos mais tardios, aí século XV, ela fala bastante do Espírito Santo, tá? Vai falar como desenrolou essa conversa deles aqui e trata bastante aí da pessoa do Espírito Santo, né? Talvez com uma mão pesadamente cristã aí. Tudo bem? Então, versículo 14, para no versículo 13 essa lacuna. Verso 14, é normal, tá, gente? Esses textos antigos terem essas lacunas aqui, tá? Continua dizendo assim: E o povo que lá se encontrava
com a Assembleia dos Profetas, acreditou que a vida de Isaías tinha lhe sido subtraída. Então ele tem uma visão, né? E o pessoal ele acha que Isaías então morreu de tanto extasiado que estava nessa visão. Verso 15, a visão do santo profeta não foi deste mundo aqui, mas a visão do mundo misterioso, no qual não é permitido ao homem penetrar. E após ter tido essa visão, Isaías a comunicou a Ezequias e a Josebe, né, seu filho, e a outros profetas que vieram ouvi-lo. Mas os governadores, os eunucos e o povo não ouviram seu relato, exceto um sujeito chamado Shema, eu estou colocando nessas palavras, né? O escriba de Avaiquem e Asaf, o escrivão dos registros públicos, porque eles eram servidores da justiça e porque o Espírito lhes fora benevolente. Então você ouvir a visão de Isaías é uma bênção, uma bondade do Espírito. E o resto dos oficiais e seus assistentes não ouviram, porque Miqueias e Josebe, às vezes eu vou falar Yosheb em hebraico, ou às vezes Josaf, tem vários tipos de traduções aqui do filho de Isaías, haviam-no obrigado a sair quando Isaías desfalecera e parecera estar morto. Então, capítulo 7, continuando, diz assim: Isaías colocou Ezequias e Josebe, seu filho, e Miqueias e os outros profetas à parte de sua visão. E aconteceu, disse ele, como eu profetizei, tal como vós ouvistes, que um anjo radiante de glória, mas uma glória que não se parecia em nada à dos anjos, ele tinha uma glória e um poder tão grande que me é impossível dar-lhes a ideia, né, os detalhes. Então, pareceu um anjo para Isaías, mas imbuído aí de uma glória maior, né, do que os anjos normais. E o vi pegar-me pela mão e disse: Quem és tu e qual é o teu nome e por que caminho far-me-ás subir ao céu? Isaías fala para o anjo, né? Pois fora-me dado o poder de conversar com ele. Então conversar com o anjo é uma dádiva também aí dada a Isaías. E ele me respondeu: Depois de ter te elevado e depois de ter te mostrado a visão que eu tenho por missão revelar-te, compreenderás imediatamente quem sou eu, mas não conhecerás meu nome, pois tu deves ainda retornar à tua prisão mortal, mas perceberás o caminho pelo qual te farei subir ao céu, pois é para isso mesmo que fui enviado a ti. Então aqui nesse versículo 5 do capítulo 7, você tem uma influência pesada aí de Platão, né? Aí talvez o corpo como a prisão da alma, né? Então, depois de ter a visão, você vai precisar voltar para sua prisão mortal, que é no caso o seu corpo. Então nessa filosofia platônica, o corpo é algo ruim, é uma prisão da alma, então a morte nos liberta aí dessa prisão. Isaías iria voltar ainda para o seu corpo depois dessa visão. Verso 6, então regozijava-me em ouvi-lo falar comigo tão amigavelmente. E ele me disse: Tu te regozijas em ouvir falar-te contigo amigavelmente? Ele acrescentou: Aquele que me glorifica, tu o verás, e poderás julgar a bondade e a doçura que ele irá ter para contigo. E o Pai daquele que me glorifica, tu o verás também, pois é para isso que eu fui enviado do sétimo céu, para esclarecer-te sobre essas coisas. Então aqui, pessoal, aquele que me glorifica é o próprio Jesus, que está dando uma glória maior aí para esse anjo, no sentido de dar uma autorização, um poder a mais para esse anjo, né? E esse anjo fala: olha, não fique lá extasiado por eu ter falado com você e não ter te matado, né? Ter se falado com você amigavelmente. Mas quando você vê aquele que me glorifica, aí você vai ver o que é doçura e o que é bondade. E você vai ver também o Pai daquele que me glorifica, que no caso é Deus Pai, sendo retratado aqui, né? Verso 9. E subimos, o anjo e eu, ao firmamento, né, ao céu, e vi Samael e seus poderes, e lá estava o reino da carnificina. Samael aqui talvez seja o diabo ou um demônio grande lá nesse primeiro nível do céu, que seria basicamente o inferno, né? Então lá estava o reino da carnificina, as obras de Satanás, da disputa e da discórdia. E lá ocorria o que ocorre na terra, pois há uma semelhança perfeita entre o mundo superior e o mundo inferior. E eu disse ao anjo: Quais são essas disputas? E ele respondeu: Essas disputas existem desde o início do mundo até o dia de hoje, e quanto a essa carnificina, ela só cessará no dia em que vier aquele que tu verás, e sua presença trará a calma a este mundo de dores. Em seguida ele me fez subir do firmamento ao céu, e vi no meio de um trono, e à direita e à esquerda, anjos. E nunca houve criaturas tão perfeitas quanto os anjos que ficavam à direita. Vamos parar um pouquinho aqui. Ele está falando aqui que o primeiro céu é como se fosse o inferno, e tudo que acontece nesse primeiro céu acontece na terra e vice-versa, um espelho do outro, né? É mais ou menos a ideia platônica também do mundo das ideias, o mundo das sombras aqui,
da esquia em grego, né, sombra, refletir o mundo das ideias de Platão. Ok? Mas esse mundo das ideias então seria uma espécie de inferno ou de dimensão onde está aí o diabo e os seus demônios e tem uma carnificina acontecendo. E essa carnificina só vai cessar quando aquele que o profeta vir, ou seja, o próprio Jesus, vier e trazendo paz e calma para a terra. Talvez uma possível influência do Evangelho de João aqui. Tudo bem? Continuando aqui então. E desses anjos muito grande era a glória e todos cantavam os louvores numa única voz e o trono ficava no meio deles e eles o celebravam em seus concertos. E os anjos que estavam à esquerda cantavam após os primeiros, mas suas vozes não se pareciam com as vozes dos anjos da direita e seu esplendor era bem diferente. Então bastante especulação angiológica aqui. E interroguei o anjo que me conduzia e disse-lhe: a quem são dirigidos esses louvores? E ele respondeu: os louvores são dirigidos à glória do sétimo céu, aquele que ofusca os olhares do mundo dos santos, e ao amado que me enviou a ti. Então aqui nós temos uma clara influência no Novo Testamento, onde os anjos estão louvando aquele que está no sétimo céu e o amado aqui é Jesus, que é chamado de amado, por exemplo, em Colossenses, se não me engano, 1,13, que fala que Deus nos transportou para o reino do seu Filho, né? O próprio Deus Pai fala lá no batismo de Jesus que ele é o amado, né? Em quem ele se compraz. Então Jesus ele é o amado do Pai por excelência, ok? Então, mais um ponto cristológico aqui. O verso 18 diz: ele me fez em seguida subir ao segundo céu, e a altura desse céu era igual à distância da terra ao céu e ao firmamento. E no primeiro céu havia direita e esquerda e um trono e no meio e anjos resplandecentes. As mesmas coisas se encontravam também no segundo, mas aquele que estava sentado no trono do segundo céu possuía uma glória maior do que a todos os outros. Sim, grande era a glória do segundo céu. E é enviado para guiar seus passos, uma lacuninha aqui, né? E te direi a quem deves adorar no sétimo céu. E prostrei-me para adorar aquele que estava sentado sobre o trono, mas o anjo que me guiava não me permitiu e me disse: não adores nem o próprio anjo, nem o trono daquele que está sentado no sexto céu, onde foi enviado para guiar os teus passos. Eu te direi quem deverás adorar no sétimo céu, pois acima de todos os céus e de todos os anjos encontra-se o seu trono, o seu hábito, né, no sentido de habitat, a sua coroa que poderás contemplar. E que seu coração se encha de alegria, pois todos aqueles que amam o Altíssimo e o seu amado, Jesus de novo aqui, subirão aqui após a vida através do anjo do Espírito Santo. Então aqui você tem uma estrutura trinitária, né? O Altíssimo, Deus Pai, o seu amado, que é Jesus, e o Espírito Santo que vai enviar os anjos para levar os mortos aí justos até o sétimo céu, né? Verso 24. E ele em seguida me fez subir ao terceiro céu, e lá também vi aqueles que estavam sentados à direita e à esquerda, e um trono no meio. E aquele que nele estava sentado, mas nada havia ali que lembrasse o mundo daqui, me disse para mim, né? O anjo falou comigo nos seguintes termos: mas se o esplendor celeste vai mudando diante dos meus olhos à medida que subo os diferentes graus do céu, e se aqui não há conhecimento nenhum do mundo, seria então em vão que estaríamos dando-lhe um nome aqui embaixo. Ele faz uma pergunta, né? Será que eu consigo subir até o céu, mas dar nome para isso, será que é significativo, né? Será que eu posso fazer uma coisa dessa? E o anjo me respondeu dizendo: o nome que se lhe dá não resulta da repugnância que ele inspira, pois nada do que ali acontece é ocultado. Eu quis então saber como se podia, pois, conhecer o que não tinha nome. E ele me respondeu: quando te fiz subir ao sétimo céu, ou te farei subir ao sétimo céu, de onde eu fui enviado para ti, tu logo verás que neste céu, que está acima de todos os outros, que não há nada que possa escapar aos olhares do trono e dos que habitam nesse céu, e nem dos anjos. Tu verás ao mesmo tempo a glória daquele que está sentado no trono, que o esplendor dos anjos que ficam à direita e à esquerda, que a sua glória, digo, é maior e mais brilhante do que todos os céus inferiores a este. E ele então me fez subir ao quarto céu, e a distância que separa este céu do terceiro é maior que a da terra ao firmamento. E vi mais anjos de pé à direita e à esquerda, e aquele que estava sentado sobre um trono no meio, e cantavam os seus louvores. E o esplendor e a glória dos anjos que se encontravam à direita era maior
do que a dos anjos colocados à esquerda, e a glória daqueles que reinavam sobre a terra era mais brilhante que a dos anjos colocados à direita, e a glória de uns e outros era superior à dos anjos dos céus inferiores. Então aqui uma hierarquia aqui dos anjos da direita maiores que os anjos da esquerda, e deles do quarto céu serem maiores em glória do que o pessoal do terceiro céu, do segundo e do primeiro, né? E ele me fez subir ao quinto céu, e lá também vi que a glória daqueles que estavam de pé, à direita e à esquerda, e daquele que está assado no trono, era mais brilhante que a glória daqueles que eu vira no quarto céu, né? E aí ele vai continuar falando aqui que quando ele vai subindo de céu para céu, a glória dos anjos vai aumentando e muito, e a distância então de um céu do outro vai aumentando também, né? Capítulo 8. Ora, ele me fez em seguida subir até o éter do sexto céu, e vi um esplendor que não havia visto no quinto céu. E os anjos eram envoltos por uma imensa glória. Imensa era a glória daquele que estava sentado no trono. E eu disse ao anjo que me conduzia: que estou vendo, ó meu senhor? E ele me disse: não sou teu senhor, mas apenas teu companheiro. E eu interrompi e lhe disse: teriam os anjos companheiros? E ele me disse: sim, aqueles do sexto céu e do céu superior, onde não há lado esquerdo nem trono no meio, e é lá que habita aquele que tem nome, e o amado cujo nome é um mistério que todos os céus não poderiam penetrar. Então o nome do amado, que é Jesus, esse nome, ele é tão misterioso que todos esses 7 céus juntos não poderiam prescrutar aí a penetrar nesse misterioso nome, no sentido de entendê-lo exaustivamente, né? Verso 8 diz assim do capítulo 8: pois é o único cuja voz é ouvida em todos os céus e todos os tronos, né? A voz de Jesus aqui é ouvida nos 7 céus. Consegui que ele me enviasse a ti, a fim de fazer chegar a ti para contemplares este esplendor. E eis que o Senhor de todos esses céus e de todos esses tronos, outra lacuna aqui, vai dizer o seguinte: ainda que ele deva transformar-se até assumir a sua forma para tornar-se semelhante a ti, eis porque te digo a ti, Isaías: todo homem retornará um dia à sua carne mortal, e ninguém viu e ninguém entendeu o que viste e o que entendeste. Então ninguém viu o que Isaías viu, porque Deus falou que o seu filho, o seu amado, iria descer de todos os céus. Uma lacuna aí que atrapalha um pouco a nossa leitura, mas é a experiência de você ler o livro no original, né? Então tu verás agora o que tu serás. Tu participarás da herança do Senhor. Tu terás uma parte da árvore da qual emana o poder do sexto céu e do éter. E celebrei o meu Senhor e com os meus louvores, pois eu devia participar de sua herança. E ele me acrescentou: escuta ainda o que o teu companheiro irá dizer-te. Quando com o corpo não próprio subires aqui, graças ao anjo do Espírito, pegarás a vestimenta que vires, e quanto às outras, acharás contadas e guardadas cuidadosamente. Verso 15: e igualar-te-ás então aos anjos que estão no sétimo céu. Então Isaías precisava colocar uma roupa especial, queria igualá-lo e dar capacidade para ele subir até o sétimo céu, né? E ele lhe fez subir ao sexto céu, e não havia mais anjos nem à direita nem à esquerda, nem trono no meio. Todos os anjos, porém, possuíam a mesma forma e igual resplendor. E foi-me permitido juntar minha voz a deles e minhas ações de graças aos seus cânticos de louvores. Verso 18, olha que importante esse versículo 18 aqui. E lá se invocava primeiro o Pai, depois o Cristo, seu amado, e depois o Espírito Santo, e unos eram os corações e as vozes. Perdoa a tosse aí, gente. Aqui você tem uma estrutura de adoração litúrgica, doxológica, trinitária. Invoca-se o Pai, o Filho, né, que é o Messias, e o Espírito Santo com um só coração aí nesse sexto céu. Mas elas não se pareciam em nada com as dos 5 céus inferiores, e as coisas que se diziam eram bem diferentes. Mais suaves eram as vozes, mais brilhante era a luz, tão brilhante que a luz que havia visto nos 5 céus me pareciam só trevas, comparada com aquela que nestes lugares resplandecia. E com o coração cheio de alegria, louvei com os anjos aquele que havia prodigalizado assim a luz àqueles que têm fé em suas promessas. E supliquei ao anjo que me guiava que fizesse que, a partir desse momento, eu não mais retornasse ao mundo carnal. Digo-vos, pois, Ezequias e Josabe, meu filho, aqui só há trevas, só escuridão profunda. Então aqui ele volta para falar aqui com Ezequias e Josabe, né? Falando que, olha, se os 5 céus são trevas perto da luz do sexto e sétimo céu,
quanto mais este mundo que nós vivemos, né? E o anjo que me conduzia sabia o que eu pensava e me disse: se o teu coração vibrou de alegria à visão destes belos lugares, desta luz admirável, muito mais ele se regozijará quando, chegado ao sétimo céu, puderes ver a luz onde reside o Senhor e seu amado, que me enviou e que o mundo deverá chamar de seu filho. Então olha aqui mais um passo na revelação de Jesus. O amado vai ser chamado de filho, filho de Deus pelo mundo, ok? Pois não se manifestou ainda aquele que deve habitar neste mundo corruptível, e não se conhece ainda os seus hábitos, os seus lugares de habitação, os tronos, as coroas, reservados aos justos e aqueles que terão fé neste Senhor. Então, o que você tem aqui é Isaías. Lembra que você tem uma literatura imaginando Isaías, que veio aí há 700 e poucos anos antes de Jesus. Então o filho ainda não havia sido enviado nessa estrutura literária, né? Mas a salvação aqui, aquilo que vai te dar coroa e trono, ela é através da fé neste Senhor, nesse amado, ok? Quem que é esse Senhor? Continuando o texto. A fé neste Senhor, naquele que deve descer sobre vossa forma, pois eminente e inefável é a luz que resplandece nesses lugares. Então uma causa aí de Jesus ter feito forma humana é porque a luz que ele habitava é imensa demais para nós suportarmos, né? Verso 27. Quanto à tua volta neste mundo e ao teu invólucro carnal, corpo, né? Saibas que tuas alegrias ainda não aconteceram. E diante dessa notícia eu me entristeci, mas ele me disse: não fiques triste. Capítulo 9, continuando. E ele me levou ao éter do sétimo céu. E ouvi uma voz que dizia: subirá o último degrau daquele que habita entre os estrangeiros. E fui acometido pelo temor e estremecimento, pois essa voz falava de mim. Então uma voz perguntou: olha, esse sujeito vai subir até aqui mesmo? Enquanto estava sob efeito dessa comoção, eis que outra voz se fez ouvir que dizia: sim, que seja permitido ao santo profeta Isaías subir até aqui, pois eis o seu habitat, né, a sua habitação. Verso 3. E interroguei o anjo, tá acabando, tá, gente? Que estava comigo e disse-lhe: quem é aquele que queria impedir-me? Quem é aquele que concordou que eu subisse? E ele me disse: aquele que quis te impedir habita acima dos esplendores do sexto céu. E aquele que obteve para ti a autorização de subir é o Deus teu Senhor, o Senhor Cristo, que no mundo deve chamar-se Jesus. Mas ninguém pode compreender este nome misterioso. É preciso abandonar o invólucro carnal e subir aqui. Então, para a época de Isaías, não era possível conhecer o nome Jesus, ok? Através do nosso corpo, porque não foi manifestado que ele chamaria Jesus, né? Ou Cristo, por assim dizer. Mas aqui nós temos a plena divindade de Cristo declarada de forma unívoca, né? Então, logo ali no século I ou começo do século II, olha só. Aquele que obteve para ti a autorização de subir é o Deus teu Senhor, o Senhor Cristo, o Senhor Messias, que no mundo deve chamar-se Jesus, ok? Então aqui nós já temos uma fé declarada na divindade plena de Cristo como aquele que é Deus, ok? Mas que ao mesmo tempo se chama Jesus. Verso 6. Ele me fez subir ao sétimo céu e lá vi uma luz admirável, a multidão inumerável de anjos. E lá vi todos os santos que vieram desde o tempo de Adão. Vi o santo Abel e todos os santos. Vi Enoque e todos aqueles que com ele despojaram-se do seu habitat de carne. Vi os revestidos de um habitat celestial e eram como os anjos, envoltos por um esplendor infinito. No entanto, eles não se encontravam sentados em seus tronos e não tinham ainda sua coroa brilhante. E perguntei ao anjo que estava comigo, por que eles, após terem recebido seus habitats celestes, não tinham tronos nem coroas? E ele me respondeu, né? Eles não têm ainda nem coroas nem tronos, mas conhecerão quais serão seus tronos e coroas, quando o amado houver descido na forma sob o qual tu o verás. Pois nos últimos tempos, olha só a escatologia aqui, a vinda do Messias inaugura os últimos tempos, né? Pois nos últimos tempos o Senhor descerá ao mundo e será chamado o Cristo, o Messias, quando descer e vir a vossa forma. E se fará carne e será um homem, e o Deus deste mundo manifestar-se-á através de seu Filho, e deitar-lhe-ão as mãos, e ignorando quem ele é,
haverão de dependurá-lo em um madeiro. Aqui você já tem todo o evangelho, né? A divindade de Cristo, ele se tornando o homem, o pessoal não o reconhecendo ou ignorando quem ele era, pendurando ele na cruz, no madeiro. Ok? Vamos pular alguns versículos aqui. Lá no verso 25 diz assim: E disse ao anjo que me guiava: Para quem são essas vestimentas, este trono, essas coroas? E ele respondeu: Essas vestimentas são destinadas àqueles que no mundo acreditaram nas palavras daquele cujo nome eu te disse. Aqueles que vão colocar em prática essas palavras e que depositarão toda a sua confiança na cruz. É a eles que essas vestimentas são destinadas. Então as vestimentas de glória da eternidade, elas são destinadas única e exclusivamente àqueles que colocaram sua fé nas palavras de Jesus, que vivem para ele e que têm toda a sua confiança depositada aos pés da cruz. Tudo bem, gente? Então, pulando aqui no capítulo 10, verso 6 diz assim: E ouvi o anjo que me conduzia dizer-me: Eis o Altíssimo, eis aquele que reina acima de todos os mundos, que habita e reside entre os santos, e que deve ser chamado pelo Espírito Santo, Pai do Senhor. Então, pelo Espírito, nós chamamos Deus de Pai do Senhor, né? E ouvi as palavras do Altíssimo, do Pai do meu Senhor. Ele dizia ao Cristo, meu Senhor, aquele que deve chamar-se Jesus. Verso 8: Vai, atravessa todos os céus, desce até o firmamento, até o mundo, até o anjo que foi precipitado dos infernos, mas cuja danação não foi ainda consumada. E tu assumirás a forma e a semelhança daqueles que estão no quinto céu, e dos anjos do firmamento, e até os outros céus, né? Mas com cautela, dos anjos que estão nos infernos. E os anjos do mundo ignorarão que tu estás comigo, o Senhor dos 7 céus e dos seus habitantes, né? Dos seus habitantes. Eles ignorarão que tu e eu somos um. Então aqui uma alusão ao Evangelho de João, onde Jesus disse: Eu e o Pai somos um, né? E aí, não só o mundo vai ignorar que Jesus é um com o Pai, ele é Deus também, mas os próprios anjos do céu vão aí ignorar a divindade de Filho. E agora o que começa aqui é um descenso, né? É uma descida de Cristo pelos céus. E aí quando ele vai descendo para o sexto, para o quinto, quarto, terceiro, segundo, primeiro céu, ele vai assumindo a forma dos anjos que estão nesses céus. E aí os anjos, eles não vão perceber que essa manifestação angélica ou angiomorfismo do Senhor, eles não vão perceber quem é esse anjo e vão passar despercebido. Então Jesus desce, né, vai descendo, assumindo forma de anjo. Por quê, gente? Havia essa mentalidade do século II de que o que fazer com uma angeologia cristológica, Jesus ter se manifestado em anjo. Porque lá no Antigo Testamento, você tem ali o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor recebe adoração, ele faz coisas que Deus faz. Então esse anjo do Senhor é uma manifestação, uma teofania, né, angiomórfica, uma manifestação divina em forma de anjo do próprio Senhor Jesus, ok? E essa teologia está pesadamente presente aqui nesse livro Ascensão ou a Visão de Isaías, né? Então quando ele desceu, pulando aí o capítulo 11, né? Diz o seguinte: após ter visto todas essas coisas, Jesus descendo dos céus, o anjo que conversava comigo e que me acompanhava me disse: abre sua inteligência, Isaías, filho de Amós, pois é para o que eu vou te dizer que foi enviado a ti por Deus. E vi uma mulher da raça do profeta Davi, chamada Maria. Ela era virgem e noiva de um homem chamado José, carpinteiro de profissão, e que também era da raça do justo Davi de Belém, na Judeia. E aconteceu que, ao desejar um herdeiro de sua noiva, ele a encontrou grávida. Ele não teve relações com ela, mas ela estava grávida, né? José, o carpinteiro, queria repudiá-la, e o anjo do Espírito apareceu no mundo, e José, após ter tido essa visão, não repudiou Maria. Aqui os verbos estão traduzidos bem ruinzinho no tempo, aqui eu estou fazendo algumas correções na hora, né? Então, o anjo falou para ele não repudiar Maria e que não revelasse a ninguém o que ele sabia.
E ele não se aproximava de Maria, pois conservava ao seu lado como uma virgem, embora ela estivesse grávida. E ele ficou com ela 2 meses. E depois de 2 meses, José estava em sua casa com Maria, e estavam sozinhos. E eis que, quando estavam sozinhos, Maria olhava e viu uma criança pequenininha, e ela ficou atônita. E após este assombro de Maria, ela se encontrou exatamente como antes de sua gravidez. Como José lhe dizia, né? Por que estás maravilhada? Os seus olhos estavam abertos e ele via a criança e louvava a Deus porque o Senhor se havia tornado sua herança. Então aqui nós temos uma lenda, um folclóreozinho aqui de que Maria não pariu pelos métodos normais. Ela estava ali grávida de 2 meses. E aí, sentada lá de boa, de repente ela viu que o seu bebezinho, o seu filhinho, que é Jesus, estava ali nos seus braços. Então essa é uma lenda muito ruim, do ponto de vista bíblico, né? Meio que dá uma sobrenaturalizada aí na humanidade de Jesus, né? E na própria Maria. Mas olha que bonita essa frase que José vai dizer: o Senhor se tornou a minha herança. Então, os filhos são herança do Senhor para nós, né? E o próprio Senhor se tornou filho de Maria e, portanto, herança de Maria e de José. Olha só que bonito isso aqui, hein, gente? Verso 11: E eles ouviram uma voz que dizia: não contareis essa visão a ninguém, né? E os rumores sobre essa criança se espalhavam em Belém e em Judá. Uns diziam que a Virgem Maria havia dado à luz depois de 2 meses, e muitos outros asseguravam que ela não havia dado à luz de forma nenhuma, né? Porque não se ouviu gritos de nem se foi contratado parteira para isso, né? Depois ele crescia, esse menino fazia grandes milagres, e verso 19 diz assim: os estrangeiros então alimentavam o ódio contra ele e assolavam contra ele os filhos de Israel, que não sabiam quem ele era, e o entregaram ao rei e suspenderam ele numa cruz, e ele desceu até o anjo da morte. Sim, eu o vi em Jerusalém preso a uma cruz, e após o 3º dia ele ressuscitava e ficava ainda por muito tempo sobre a terra. E aí ele volta a subir de novo nos 7 céus, ok? O que nós temos aqui é o seguinte, gente. Vamos para a conclusão, né? Jesus, Deus, se torna homem. Os anjos não reconhecem, os homens não reconhecem, apenas Isaías, através de uma revelação do Espírito, através do seu anjo. Então uma revelação, uma literatura apocalíptica de certa forma, né? O que nós temos depois da ressurreição, ele deve ter ficado dias aqui na terra, ele começa a subir de novo, né? E quando Jesus começa a subir de novo, os anjos eles vão se prostrando e pedindo perdão porque não tinham reconhecido que o Senhor havia descido, mas agora estavam subindo. Então os anjos eles ficam atônitos, eles não entendem, eles tentam prescrutar, se aprofundar nessas questões. E Jesus é exaltado aí à destra de Deus. Isaías, portanto, louva a Deus por toda essa obra salvífica de Deus, Pai, Filho e Espírito, através da encarnação de Cristo. Então a gente já tem aqui um testemunho aí, século I, século II, fora do Novo Testamento. Você tem aí umas misturinhas aí de lendas, como o não parto de Maria, né? Jesus ter nascido ali, aparecido para ela, né? Como se fosse um fantasma, né? Com 2 meses de gestação apenas. Mas você tem aí toda a especulação dos 7 céus, que também não é nada bíblica, né? Mas fora esse invólucro, fora esse enquadramento mitológico, você tem uma cristologia muito boa aqui nesse livro. Uma cristologia que declara claramente que Jesus é Deus, né? É o Senhor Deus, o Messias, e que é Ele que nos salva. Ele nos salva através de ser pendurado no madeiro. Ele ressuscita dos mortos. Ele se torna homem de fato, não deixa de ser homem quando volta para o céu. E a salvação é baseada apenas na fé nele, no que ele fez e nas suas palavras para nós. Ok? Essa fé ela se traduz em obediência, o texto vai dizer, né? E nós então testemunhamos aquilo que Isaías viu apenas em visão. Tudo bem, gente? Então, para começar aqui a esquentar os motores da cristologia no século II, como Jesus foi pensado no século II, pegando aí talvez no finalzinho do século I e entrando no século II com a ascensão de Isaías, nós temos aí uma cristologia bem bacana, mas cercada aí com uma certa liberdade poética, uma certa mitologia, um folclorezinho aí,
né? Que não está preservado nos evangelhos e que com certeza não é verdadeiro. Mas o suco dessa cristologia é muito aproveitável para todos nós. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem nós gravamos nossa segunda aula aqui sobre Cristo no segundo século, Jesus no século II, né? E a gente vai tentar aí talvez o Evangelho de Pedro. Depois a gente vai ver mais um Evangelho apócrifo. E a gente entra respirando ares puros aí no Inácio de Antioquia, tá bom? Então, fiquem com a gente, acompanhem o nosso podcast semanal aqui, espero que vocês sejam edificados e abençoados. Vai ter muita tradução de textos inéditos, vai ter muito conteúdo inédito no sentido de trazer assuntos cristológicos que você não tem em nenhum lugar, não apenas em vídeo, mas nem mesmo em textos, né? E a gente vai traduzir isso para vocês em vídeos, em leituras comentadas, em críticas, até mesmo como a gente fez aqui hoje. E espero que vocês gostem. Então, siga a gente aqui no Spotify ou aonde quer que você esteja ouvindo aqui o Só Jesus na Causa, o seu podcast das causas perdidas. E siga a gente aí no YouTube, Instituto de Linguagem Bíblica, tem uma playlist só para o podcast aqui, Só Jesus na Causa, tá bom? Então, orem por nós, porque por nós também vale o mesmo que para vocês, só Jesus na nossa causa. Deus abençoe, pessoal, até o nosso próximo episódio.